Amigo da De Fato, amiga, estamos iniciando mais uma edição do nosso Sala de Visitas. Nesse mês ainda, tivemos eleição para a nova mesa diretora da Câmara de Itabira. E elegeu-se presidente o vereador Heraldo Noronha Rodrigues. Ele vai ocupar a presidência do Legislativo itabirano pela segunda vez. Ele já foi presidente da Câmara no mandato anterior. Hoje vamos conversar com o Heraldo, recordar um pouco de sua trajetória e os seus planos para o próximo biênio à frente da Câmara de Itabira. Heraldo Noronha, popular original, novo presidente da Câmara de Itabira. É um prazer recebê-lo aqui na sala de visitas da TV De Fato. Ô, Fernando, prazer é todo meu, né? Estar na De Fato. Então, assim, para mim que é um prazerão estar aqui e agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa entrevista. Você é popularmente conhecido por Original. Você tem esse apelido de Original. É um apelido curioso, né? Muita gente lembra muito aí de cerveja, né? Original. Então você é conhecido por Original. Pergunto, qual o motivo desse apelido? E você também é original na política? Qual o motivo do apelido Original? Fernando, o Original veio quando, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, que eu comecei a mexer com peças usadas, né? No ferro velho. Automóveis, né? Aí a pessoa perguntava, e aí, tem essa peça? Sim, tem. E é original, né? E realmente era original mesmo. Então, assim, aquela peça que vinha no veículo batido, a gente tirava e vendia as peças boas, né? Aí todo mundo falava assim, vai no original que tem. Talvez não conseguia aquela peça, então conseguia uma paralela que não resolvia o problema. Vai lá no Heraldo lá. O Heraldo só tem original. Aí acabou o Heraldo, o original, abafando o nome Heraldo e dando o apelido de Original. Isso aí foi muito bom para mim, que assim, hoje é uma marca minha, o Original. E você se julga também um político original? Você tem algum diferencial na sua atividade política? Fernando, assim, eu me julgo original porque eu não tenho aquele de ficar com blá blá blá, com palavras, por exemplo, difícil. Eu sou aquela pessoa original mesmo, que fala errado, que talvez muitas vezes custa até achar a palavra, põe outra palavra ali, entendeu? Mas é que eu sou do povão mesmo. Então, assim, tudo que eu falo, o povão entende. Então, assim, é aquela pessoa original mesmo. Isso aí na política também acabou formando essa marca, né? E o que tem que falar também, talvez fala direto para o prefeito aquelas coisas, fala direto para algum secretário e não desvia. Então, a pessoa original, a pessoa autêntica, eu me intitulo como um político original. O que chama muita atenção também é sua ironia. Você gosta muito de ironia dos seus pronunciamentos na Câmara. Você brinca e provoca até muita gargalhada do público. Você é muito irônico. Isso, Fernando. Talvez a gente quer atingir a pessoa, mas não quer atingir no meio assim de falta de aquele impacto forte. Então a gente vai e usa essa ironia, por exemplo, para ver o quanto eles estão fazendo com as pessoas, ele sendo irônico com as pessoas, né? A gente acaba atribuindo ele a própria ironia dele, a gente seja irônico com ele e talvez põe apelido, talvez põe fatos, talvez põe coisa que realmente ele está fazendo e ele está sendo, a pessoa que a gente está comentando ali está sendo irônico com o povo. Então, assim, por isso que eu busco essa ironia, para combater a própria, assim, arrogância, ironia deles com o povo. O que chamou a atenção na época virou até folclore, né? Quando você afirmou que o prefeito, na vaidade dele, teria afirmado que aquele Drummondzinho, no velocípede, uma estátua do Drummond no velocípede, lá na fazenda do Pontal, seria o próprio prefeito, não o Drummond. Porque o início do governo do Marcos,
a gente via que toda a obra ele estava falando que era dele, né? O Ronaldo deixou empenhada, deixou a obra toda assim, já pronta, algumas obras prontas, terminadas no governo do Marcos, né? Quase prontas, né? Só finalizar no governo do Marcos. Outros projetos, empenhos, tudo para terminar no governo dele, e ele falando que aquela obra era dele. Uma que não tinha nem tempo. Se você começa um governo com 1 mês, 2 meses, 5 meses, você termina uma obra, a obra é do outro governo. Tudo bem que tem a participação dele, mas ele falar que a obra é dele. Então, assim, eu estava vendo aquilo ali e falei mesmo que se fosse demorar muito, ele ia ir lá na Fazenda Pontal, sentar no lugar do Drummondzinho lá na bicicleta, ficar na frente do Drummondzinho e falar que aquilo era ele quando era pequeno. Que os versos do Drummond era ele que tinha feito para o Drummond. De tanto que ele gostava de pegar as obras do Ronaldo, então ele ia pegar os poemas, os contos, tudo de Drummond e falar que era ele. Heraldo, durante um certo período, você foi simultaneamente, você foi vereador e funcionário da Vale. Então você desenvolvia a sua função na Vale, mexia com peças de automóveis, né? Peças usadas. O que te levou a optar por ser vereador? Você tinha uma carreira profissional tranquila, você migrou para a política. Qual o motivo dessa opção sua? Isso muitas vezes, assim, a gente quando começa a mexer com muitas pessoas, as pessoas que elevam a gente a ser um político, a ser um candidato. Porque eles veem na gente, assim, um representante, eles têm a simpatia com a gente, então fala assim, acaba a gente sendo um caminho para eles estar acessando o órgão público, acessando mais o que tem a prefeitura, o órgão público, de oferecer aquelas pessoas. Então, assim, eles mesmos que me incentivaram a entrar na política. E quando eu estava na Vale e no Ferro Velho, fui diretor também sindical, participei da CIPA na Vale, aí o pessoal falou assim, Heraldo, entra na política. E no Ferro Velho também, muitas vezes eu ia em Belo Horizonte e tinha muitas pessoas que precisavam de estar fazendo tratamento em Belo Horizonte, muitas vezes tinha que pegar uma carona, tinha que fazer coisa de saúde, né? Essas quimioterapia, essas coisas assim. Então, assim, eles me falavam e eu fornecia meu carro próprio para estar indo, para estar levando aquelas pessoas. E nisso, aquelas pessoas ficou tão grata a mim, que falou assim, você podia ser nosso vereador. Aí eu candidatei, da primeira vez fui bem votado, mas não consegui ser eleito, mas na segunda, aí eu fui eleito. E aí já está no segundo mandato, né? Então, Heraldo, a gente pergunta, são 8 anos na política, 2 mandatos. A política é o que você imaginava que é? É isso mesmo que você imaginava? O que te encantou na política e o que te decepcionou desses 8 anos? O que mais encanta na política é o poder que a gente tem de entrada nos lugares, né? Então a gente chega, a gente já é recebido diferente. E o poder também que a gente tem de ajudar as pessoas. Então na política as portas, com o vereador, as portas se abrem mais e as pessoas acabam respeitando mais a gente, temer mais as nossas falas. Então nisso, aí a gente tem como ajudar as pessoas. Mas as coisas que a gente mais fica indignado na política é a gente ver uma pessoa humilde, precisando de algo, sabe que o poder público tem como fazer, sabe que o poder público tem como que ceder aquilo, né? E eles não cedem, cria várias burocracias, enquanto uma pessoa humilde, eles criam essa burocracia com uma pessoa que tem mais, é mais avantajada economicamente, eles já tira as burocracias para atender aquelas pessoas. Então, assim, no certo mesmo a gente fica indignado é isso. A situação que as pessoas mais humildes passam com o setor público. Nesse mandato atual do prefeito Marco Antônio Lage, ultimamente você tem se posicionado como um oposicionista ferrenho. Mas nem sempre foi assim. O seu posicionamento ele é meio instável. Num certo momento, no início do mandato, você foi um pouco favorável ao governo municipal. Depois de um certo tempo, você se posicionou
meio que independente. Nem tanto ao vento, nem tanto ao mar. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. E ultimamente você tem sido um oposicionista até certo ponto intransigente. Qual o motivo dessa constante mudança de postura em apenas 2 anos? No início do mandato, por a gente ter vindo de um governo diferente, igual eu apoiava Ronaldo, aí a gente tem aquela um pouquinho de restrição com aquela pessoa que a gente queria o outro. Mas na verdade, quando começou o governo, aí o Marcos chamou para conversar, a gente elegeu o presidente da Câmara dele, quer dizer, a gente trabalhou assim para eleger o nosso, mas depois a gente resolveu eleger por unanimidade o presidente da Câmara dele, a pedido dele. Aí a gente foi trabalhar juntos. Só que o trabalho nosso junto, ele não dava valor ao legislativo. Ele queria, ele não estava nem aí. Para ele, vereador não tinha mandato. O mandato era só do prefeito. Então, assim, ele desvalorizava a Câmara a todo tempo, que vereador, para ele não era nada. Ele ia trabalhar sem a Câmara. Aí, nisso, acabou criando aquela dificuldade de relacionamento pela desvalorização da gente, que a gente tem um mandato igual ele tem. E a gente quer o bem do povo igual ele julga querer, né? Só que nós estamos mais dia a dia na comunidade do que ele. Ele vai na comunidade, tira foto, no momentos bons vai lá, mas no momento ruim ele não vai igual a gente. A gente vai na comunidade nos momentos que a comunidade mais precisa. A gente vai na comunidade quando a comunidade está precisando. A gente vai atrás de problema. Ele não, ele vai atrás do lugar que já está resolvido, para tirar foto, para aparecer como prefeito. Então, assim, nós temos umas coisas muito diferentes da dele. Então, nisso, acabou a gente tendo igual você falou, eu estava no governo, depois saí, depois ele chamou para conversar, a gente entrou de novo no governo, né? Mas só que depois a gente viu que não dava, a situação não dava. Ele falava que atendia e não atendia. O secretariado dele não atendia a gente não tinha lugar na prefeitura, terceiro ano a gente nem ia, não era bem recebido. Entendeu? Se a gente procurava alguma coisa por eleitor, a gente não conseguia. E você vê que o vereador, a condição de vereador realmente é uma condições melhor. Mas a gente não pede nada para a gente não pede um transporte, a gente não pede um remédio para a gente não pede uma consulta para a gente, não pede um exame médico, a gente não pede uma rua para arrumar a rua da gente, que a gente no lugar que mora já está bem arrumado, né? A gente pede para a comunidade, para os menos favorecidos. E ele não entendia isso e não atendia a gente. Então a gente fica indignado com essa situação. Aí agora eu virei oposição ao governo, não oposição ao povo, mas eu acabei virando oposição ao governo por causa dessa situação. Aí vai de encontro, inclusive, a entrevista que o então secretário de governo, Márcio Magno Passos, concedeu aqui a De Fato e criticou seriamente alguns vereadores, falando que os vereadores é um verdadeiro saco sem fundo, devido a tantos pedidos. Pedido que a gente fala é pedido assim até de ordem legal. É o famoso governo de coalizão que não estaria funcionando. Como que esse negócio, esse toma lá da cá, que em alguma circunstância deixa o vereador tão indignado? Não está funcionando o toma lá da cá? O vereador fica indignado quando ele chega na comunidade, a comunidade fala para ele o que está precisando, né? A situação que está de estrada, a situação que está na hora que vai no posto médico, a situação que está na hora que vai numa farmácia popular. Aí ele mostra indignação nisso porque a pessoa da comunidade não é atendido adequadamente, aí o vereador vai cobrar. Aí quando o vereador vai cobrar, ele também não é atendido. Então aí ele fica indignado. O Marcos Passos falou certo. Você entendeu? É igual, por exemplo, ele falou que o vereador é goelão. Muitas vezes talvez ele falou de cargo que a gente solicita lá, né? Ele falou que o vereador é ensaboado, que o vereador é isso, vereador aquilo. Mas ele tinha que falar assim, o prefeito que é goelão. Você entendeu? O prefeito que é ensaboado.
Porque na verdade, se ele não fosse uma pessoa goelão, por exemplo, ele falasse, não, os vereadores foram eleitos daquela comunidade, e é bom ele ter um representante daquela comunidade, que aquela comunidade ali, através daquele representante, vai poder atender o povo daquela comunidade melhor. Né? Porque se tem um representante da comunidade para buscar para a comunidade, aí vai saber realmente o que a comunidade precisa. Você vê que a saúde, por exemplo, da família, o que tem ali? É um representante da comunidade que vai casa em casa para saber o que está a situação de cada morador daquela comunidade, se precisa de um remédio, se está precisando de um exame, se está precisando de um médico. Então nós temos essa situação também, que nós queremos representantes nossos nas comunidades para atender melhor a comunidade. E se tivesse todos, se o prefeito funcionasse dessa forma, o governo funcionava mil maravilhas, porque toda a comunidade ia ser atendida por igual. Você cunhou um outro termo aí, bastante típico aí do Heraldo. Mais um termo, goelão. O que é goelão? Goelão que ele acha que a gente é igual o ganso, o pato, né? Ele tem um goelão que come tudo, quer comer tudo. Mas só que na verdade esse é o termo usado dele lá, que, né? Goelão. Eu não entendi a fala dele. Na verdade ele também... O goelão não é dele? É um termo usado por ele. É um termo usado por ele que a gente... O goelão nosso. Goelão é que nada satisfaz, né? Mas na verdade a gente, como vereador de uma base humilde, a satisfação da gente é com muito pouco, que é com o básico. Atendendo a comunidade, o básico, por exemplo, que a gente vê, a gente já fica satisfeito. Outro dia, uma senhora estava sem água, você entendeu? Um caminhão-pipa do SAI, aí eles falam que o SAI não pode atender porque é autarquia. Se o SAI não pode atender que é autarquia, pede ação social para dar um jeito junto ao SAI e atender aquela senhora. Você fica uma senhora de 86 anos, ficar, por exemplo, 10 dias sem água, tomando banho de água de chuva, você entendeu? E ele ficar falando que o SAI não podia jogar pôr um caminhão-pipa de água lá porque é autarquia. Será que se fosse uma pessoa que tivesse uma condições melhor, ele falava que o SAI não ia atender porque é autarquia? Né? Será que ele ia obrigar a pessoa a comprar? Porque a pessoa está custando comprar de comer. Vai lá no SAI pagar R$500 no caminhão de água? Difícil. Como é que... Aí isso aí atinge a gente, só. Você entendeu? Porque a gente põe no lugar da pessoa. E a gente veio de família pobre, a gente sabe qual é essa situação. A gente sabe quando o açude estoura, por exemplo, com a época de chuva, tem dificuldade de ir lá e de pôr água. Dificulta bastante. Dificulta. Você talvez, uma pessoa de 86 anos, talvez nem tenha uma pessoa para ir lá e pôr água. Porque você sabe que o rego estoura, o açude está longe, né? Talvez fez hoje, amanhã estoura de novo. Talvez estourou tão drasticamente que precisa de mais quantidade de terra, tem que pôr o trabalhador ali. E ele não entende esse lado, porque ele nunca foi pobre. Então, assim, nós fomos pobres, nós sabemos a dificuldade que uma pessoa humilde passa. Heraldo, na sua trajetória, você já tem um ponto marcante que vai demarcar a sua trajetória política. No segundo mandato, você tem 8 anos de mandato, no segundo mandato, você é presidente da Câmara pela segunda vez. É um fato marcante. Agora, é um cargo muito complicado. É um cargo que fica na frente do holofote, é um cargo que é muito visado pelo Ministério Público, pela Justiça. O que encanta tanto nas pessoas em ser presidente da Câmara? Fernando, é um cargo, por exemplo, que a gente acaba tomando um posicionamento muito de proteção dos vereadores, que a gente protege todos os vereadores, a gente responde pelos 17. E é um cargo também que você tem que tomar decisões complicadas, muitas decisões complicadas. É igual no primeiro mandato meu, chegou uma época lá que nós não tinha, a arrecadação tinha caído muito, nós estávamos com a renda, por exemplo, de 15 milhões, quase 15 milhões para poder manter a Câmara. Eu tive que pedir ao governo Ronaldo, aqueles governo Ronaldo na época, eu tive que passar pessoas da Câmara para a Prefeitura para mim conseguir fechar a folha de pagamento. E para mim conseguir manter as pessoas que era da limpeza, que era uns cargos menores,
Para mim conseguir manter eles, não mandar eles embora, eu tive que pegar pessoas de cargo maiores da Câmara e mandar para a Prefeitura, para mim conseguir fazer a folha de pagamento. Mas só que isso é gostoso, você vai movimentando ali, você tem mais contatos com a pessoa, você tem mais poder, igual você falou, tem mais holofote, tanto por bem Sem quanto dúvida. pelo mal. Mas só que todos nós, políticos, nós queremos ser vitrine, nós queremos holofote. Se o político não quisesse holofote, ele nem seria político. Então, assim, isso aí está na gente. Quando a gente vai para poder ser político, a gente quer isso mesmo. Só que tem hora que, assim, é claro que a gente tem que ver que se você é vitrine, você pode ganhar pedrada também. Né? É o estrada de mão dupla, né? É uma Então, estrada de mão dupla. você pode subir, então você pode ganhar pedrada. Igual você falou, Ministério Público na cola, para ver se está fazendo as coisas certas ou errado. Mas quando as pessoas cobram da gente se a gente estiver fazendo errado, é bom que a gente tem como voltar a fazer certo. É igual a oposição, a Câmara tem que ter oposição. Senão o prefeito vai achar que tudo que ele está fazendo está certo. E não é assim. E por falar nisso, tão logo foi confirmada a sua eleição, você falou em plenário e também para a própria imprensa, sinalizou que com você na presidência, o governo Marco Antônio Lage não teria tanta tranquilidade, não teria tanta facilidade. Esse pronunciamento não foi um pouco precipitado, não? Não, o pronunciamento foi o mesmo que ele fez, que ele quer uma Câmara, um presidente da Câmara ético e republicano. Entendeu? É o que nós queremos dele também, que seja ético e republicano. Porque ele responde pelo Executivo, ele responde pela Prefeitura e eu respondo pelo Legislativo. Entendeu? Então ele não pode misturar as coisas. Ele tem que ver que a Câmara não é um puxadinho da Prefeitura. Você usou esse termo, puxadinho. É um puxadinho. E ele mesmo falou que ele quer um presidente que seja republicano. Então ele tem que respeitar a Câmara e a Câmara vai respeitar ele. E ele tem que ver que os projetos dele têm que passar pela Câmara. Então ele tem que valorizar os vereadores. Ele tem que ver que o vereador está ali, não é por ser vereador só. O vereador está ali, está respondendo pelo povo. Então ele tem que ver que ele tem que fazer um governo junto. Não é falar que vereador, que ele vai governar sozinho, que ele não precisa de vereador. Entendeu? É isso que os vereadores não concordam, muitas vezes, com a fala dele. Que ele acha que ele não precisa dos vereadores. Heraldo, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade dessa entrevista. Agradecer também a presença do vereador Luciano Sobrinho, que veio lhe fazer companhia nessa visita aqui a De Fato. Muito obrigado e que você seja feliz nessa sua nova presidência da Câmara. É igual aqui, agradecer o Luciano, que hoje é meu vice. Além de ser meu vice, ele é meu parceiro. A gente vai para as comunidades junto, vai para todo canto. Agradecer o Sidney, agradecer o Neides, a Rose. A Rose, cara, não tem nem como falar o tanto que ela foi para nós nessa eleição. E a inteligência dela também, né? Como primeira vereadora, né? A única vereadora com nós lá e está fazendo um papel que... Parabéns, Rose, pelo seu papel como vereadora, como companheira ali na Câmara. Né? O Robertinho, parceirão, o Tãozinho Leite, Dinguerê. Né? Então, assim, o Júlio, contador, excelente pessoa, né? Conhecimento muito grande. Então, assim, a gente só tem a agradecer essa equipe que me elegeu e também, assim, a gente falar com os outros vereadores, que a gente vai estar junto para uma Câmara forte. Eles podem ter certeza que muitas vezes a gente brinca lá, por exemplo, com os outros vereadores, mas só que a gente vai estar valorizando todos os vereadores por igual. A gente está junto com uma Câmara forte, uma Câmara mais que tenha mais participação. Antes de encerrar, já estava encerrando, mas como você fez uma colocação aí relevante, eu só gostaria de uma observação. Você citou vários vereadores aí. Eu estou tendo o pressentimento, é pressentimento meu, o que é?
a oposição engrossou um pouco? Tem novos membros na oposição? Não, tem os vereadores que eles não concordavam com a situação, por exemplo, com o candidato que o prefeito estava, assim, que estava talvez apoiando, estava torcendo para ser eleito, né? Aí aumentou, foi nisso, que aí veio junto com a gente, caminhar junto com a gente. Mas, na verdade, eles não se julgam oposição, né? Eles queriam, talvez, Eles não estavam de acordo com o candidato que estava disponível lá. Aí resolveu caminhar junto com a gente. E a gente vai ser um legislativo bem conjunto, né? Bem, todo mundo junto ali, vai fazer uma coisa melhor. Então, Heraldo, muito obrigado pela entrevista e espero que possamos conversar, né, em outras oportunidades, já que esse ano que se aproxima, praticamente inicia o processo sucessório municipal. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Fernando. Obrigado, de fato. Então, amigos, de fato, estamos encerrando mais uma edição da Sala de Visitas, com a presença do Heraldo. Até a próxima edição e um abraço a todos.